Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o poderoso anjo, ele clamará com potente voz. Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Tudo será desmascarado do papado, como também das igrejas evangélicas, protestantes apostatados, como também daqueles que já guardaram o sábado, mas se uniram com Roma, com o espiritismo e com toda a ave imunda e detestável pela lei dessa falsa lei da liberdade religiosa. A Babilônia mística, a Babilônia, ela não tem palpado o sangue dos santos. Na Idade Média, o papado matou mais de 100 milhões de protestantes. Agora, os protestantes, como também aqueles que dizem que crêem no espírito de profecia, estão unindo-se com Roma, com o espiritismo e com todo o gênero de imundo de ave detestável pela lei da falsa liberdade religiosa. Estão fazendo concessões com o homem do pecado. Essa falsa lei da liberdade religiosa. Eles unindo-se, dizendo uns aos outros, nós vamos defender também a vossa religião. Vamos defender liberdade religiosa para todos. Faz um colorido, como se fosse o servo de Deus. Não ama a liberdade religiosa. A profetisa Ellen White declara, no grande conflito, como nós vemos na história do mundo, nos escritos do mundo também, e como a Bíblia declarou que o papado arruinou a humanidade na Idade Média. Ele é o inimigo da liberdade religiosa, que é essa falsa liberdade religiosa. Foi no Vaticano II que o papado inventou e colocou na Igreja Adventista, colocou na ONU, colocou nos Estados Unidos. Agora a perseguição com o nome de liberdade religiosa contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Agora nós vamos ficar calados, amados irmãos e irmãs.
Vamos agora fechar nossos lábios como uma coisa de pouca importância. O que a besta está levando o mundo inteiro cativo nos seus ensinos. A igreja adventista do sétimo dia se uniu com o papado. Foi por isso que Deus passou a liderança da igreja para nós, para mim e para Deuselane Souza. Passou a liderança da igreja adventista, pois agora nós somos a nova liderança escolhida por Deus para se cumprir a profecia que a igreja irá até o final. Deus não desamparará a sua igreja no conflito final. Os sinceros irão se unir conosco nesta última grande obra, pois os querubins virão a nós e nós chamaremos os 144 mil. Esta é a mensagem de Deus, amados irmãos. Babilônia não tem poupado o sangue dos santos. Nós devemos anunciar a mensagem, não com sussurros, mas um alto clamor, a mensagem do terceiro anjo, denunciando a besta, sua imagem e seu sinal. O mundo todo vai ouvir a mensagem que o Papa é a besta, que o domingo é o sinal da besta, que a imagem da besta são as igrejas que se uniram nessa falsa liberdade religiosa, é a imagem da besta. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Todos os templos se tornaram morada de demônio. Sai dela, povo meu, cuidados, amados irmãos, sai dela. Sai desses templos, pois são morada de demônios. Deus revelou isso para nós. Deus revelou para a sua serva Deuselane Souza que a liderança rejeitada da igreja adventista está pior do que a católica, pois a Bíblia declarou que anda com ruim se torna pior do que ele. Então a igreja adventista se uniu com o catolicismo na liberdade religiosa, se tornou pior do que ela, do que a igreja católica. É um braço, a igreja adventista agora rejeitada será um instrumento na mão da igreja católica. Quem vai dominar o mundo é a igreja católica, mas assim como a igreja católica dominará o mundo através do poder político dos Estados Unidos, dominará também através da igreja adventista, pois a perseguição será forte, como a profetisa Eluade profetizou. Serão os piores inimigos seus antigos irmãos, aqueles que já guardaram o sábado e deixaram de guardar. Então será dessa forma. A adventista, o sétimo dia, a liderança rejeitada, ela já está com dias contados para abandonar o santo sábado, pois ela não vai defender somente o sábado, mas também defender o domingo através da lei da liberdade religiosa. Ela vai defender todas as religiões, ou seja, está unido com o espírito imundo, o espiritismo, catolicismo e falso profeta, protestantes, apostatado. A igreja adventista se incluiu com os falsos profetas, ou seja, a liderança rejeitada, pois a igreja, Deus ama a sua igreja, a igreja somos nós. A igreja adventista continuará através dessa nova liderança, pois essa falsa liderança, a liderança rejeitada, ela será abatida até o inferno, mas Deus tem um povo na terra. O povo adventista são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Em como a igreja começou em 1844, ela terminará dando o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Então, vamos se unir. O Apocalipse capítulo 18, o anjo do Apocalipse capítulo 18 está a começar a sua obra. Ele virá com potente voz para dar o alto clamor, o clamor da mensagem do terceiro anjo. Babilônia mística não tem poupado o sangue dos santos. Nós também não calaremos. Ninguém, nem os homens ímpios, nem demônios, impedirá esta última obra. Esta última obra vai começar agora. Os 4 querubins estão vindo. E então, as 4 rodas chamarão os 144 mil. Você pode ser um deles, dos 144 mil. Ou então será fazer parte da grande multidão que ninguém pode contar. Se a chuva temporã foi gloriosa, a chuva seródia será muito mais potente.
10 vezes mais do que a chuva temporã. Em toda vila, cidades, haverá monumentos do Senhor guardando o Santo Sábado. O mundo todo será iluminado com a glória do poderoso anjo. Ele clamará com potente voz. Se o Senhor não amparará o seu povo, enquanto o anjo está clamando com potente voz, o seu povo desvanecerá da fé. Mas pelo amparo de Deus, o povo de Deus, os fiéis, permanecerão unidos com o poderoso anjo para dar a mensagem contra a besta, sua imagem, contra o seu sinal. Que Deus o proteja a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Eu vou fazer um vídeo agora rapidinho aqui, se vocês estivessem vendo. Irmãos, muitos irmãos defendem que a igreja adventista está certa por defender a liberdade religiosa. Porque ela está fazendo isso porque um dia ela vai ser perseguida. Então ela está querendo amenizar a situação. Agora eu pergunto para você, será que é certo o que ela está fazendo? Tá. A profecia diz que a igreja adventista vai ser perseguida. Agora ela começa essa perseguição, ela faz uma lei. Uma lei para proteger ela. Mas nessa lei ela se une com todas as religiões. Ela agora vai defender o direito de todas as religiões. Quem é muçulmano, ela vai defender o direito do muçulmano, do católico, do espiritismo, ou seja, defender tudo. Se alguma pessoa dizer algo contra o espiritismo, que o espiritismo é errado, então a igreja adventista está ali pronta para julgar. Ela acha que assim vai beneficiar ela própria. Irmãos, em primeiro lugar, se a profecia diz que a igreja vai ser perseguida, não tem nada que a igreja queira se meter no poder civil para tentar se defender. O que está escrito vai acontecer. E agora a igreja, em vez de se preparar para passar pela perseguição, não. Ela se une com o perseguidor. Ela se une com o papado, ela se une com o espiritismo, se une com o protestante apostatado, para ela já defender eles. Ou seja, para se alguém falar contra esses três poderes, catolicismo, protestante, espiritismo, a própria igreja agora já vai defender, já vai perseguir aqueles que está falando mal daquela outra religião. Então, irmãos, só louco não vê que isso está errado. Isso não é da igreja de Deus. Deus nunca permitiu que sua igreja se unisse com o inimigo para que não viesse perseguição para eles. Ou seja, a irmã White fala que antigamente os pais ensinavam seus filhos a aborrecer o papado, a odiar o papado. Hoje em dia a igreja está ensinando os seus membros a amar o papado, a defender. Gente, tem que ter amor, isso eles chamam de amor. Irmãos, o amor não é assim. O amor é aquele que redime, é aquele que tira do fogo, é aquele que liberta, não é aquele que deixa a pessoa nas trevas. Quer dizer que para mim amar agora o meu irmão católico, eu tenho que deixar ele nas trevas. Eu não posso avisar ele, olha, está errado. Se tu continuar esse caminho aí, adorando imagem, fazendo essas coisas, tu vai se perder. Eu não posso mais dizer isso porque eu não estou amando. O amor agora é eu deixar ele perecer das trevas. O amor agora é eu não poder mais avisar para o meu irmão que está no espiritismo. Tem uma pessoa ali que eu amo, está no espiritismo, mas eu não posso avisar, porque eu tenho que ter amor com aquela pessoa, então eu não posso entristecer aquela pessoa. O amor, ele nunca compactua com injustiça. O amor é aquele que chega lá onde seu irmão diz, irmão, por favor, saia daí. Se você continuar aí, você vai se perder. Porque Deus nunca compactua com justiça. Deus nunca vai aceitar você nessa situação. Saia desse caminho, senão você vai se perder. Esse é o verdadeiro amor. Não é aquele amor fingido que deixa o meu irmão no espiritismo, deixa o meu irmão no catolicismo, deixa o meu irmão no protestantismo apostatado. Ou seja, tudo é fazer uma paz ali aonde não há paz. Então, irmãos, essa aí é a falsa liberdade que a igreja adventista defende. Olha, eu vou explicar para vocês qual é a verdadeira liberdade religiosa, o qual foi criado por Martim Lutero, na época de Lutero. A verdadeira liberdade religiosa é aquela
que você pode servir a Deus conforme o ditame de sua consciência e você tem liberdade de expressão para falar se aquela religião ou aquela outra é certa ou errada. Você pode pregar. Essa é a verdadeira liberdade religiosa. Por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia, eu posso pregar que o papado é a besta, que a lei dominical é a marca da besta, quem guardar o domingo vai receber as 7 últimas pragas, quem continuar na igreja católica após sair a lei dominical vai receber as pragas. E isso é liberdade religiosa, eu posso avisar tudo isso. Agora, na falsa liberdade religiosa que a igreja adventista fez, eu não posso fazer isso. Eu sou adventista, eu posso expressar minha fé, eu creio que o certo é o sábado. Mas eu não posso falar que o domingo é errado, que o domingo é a marca da besta, que se a pessoa guardar o domingo vai receber as pragas. Eu não posso falar isso. Então isso aí é a falsa liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa é aquela que nós podemos expressar nossa fé. Nós podemos dizer, avisar o nosso próximo do que vai acontecer se eles continuarem no erro. Então, irmãos, era só a aviso que eu queria deixar para vocês, né? E que vocês fiquem atentos, né? Porque essa falsa liberdade religiosa que foi introduzida na igreja adventista, ela não é à toa, ela foi introduzida pelos jesuítas, entendeu? Os jesuítas se infiltraram em todas as igrejas, e se infiltraram na igreja adventista, e colocou essa falsa liberdade, para através dessa falsa liberdade, a própria igreja perseguiu o povo de Deus. Vai sair o decreto dominical, nós vamos avisar que o domingo é a marca da besta. Quem guardar o domingo vai receber as pragas. E com esse aviso, a própria igreja adventista vai nos perseguir, falando que nós estamos sendo contra a lei da liberdade religiosa. Falando que nós não podemos fazer isso, que nós estamos deixando o nosso irmão triste. Nós estamos com falta de amor para com o nosso irmão. Mas o amor que Deus me ensinou não é esse. O amor é aquele que redime, é aquele que tira a pessoa do pecado, é aquele que avisa o seu próximo. A Bíblia diz, ó, se tu vê o teu próximo no pecado e tu não avisar, ele morre naquele pecado, mas eu vou requerer de ti o sangue dele. Mas se tu avisar e ele não sair, então ele morrer naquele pecado, tu não tem culpa, porque tu avisou. Então nosso dever é avisar, não importa se ele se zanga. Irmãos, a mensagem de Deus nunca foi uma mensagem ali que as pessoas aceitaram com amor, não. Sempre quando Cristo falava para as pessoas a mensagem direito, sempre as pessoas diziam, ah, mestre, assim tu nos fere. Era isso que dizia para Jesus? É porque fere o pecado. A mensagem verdadeira ela é contra o pecado. E os homens agora cheios do pecado ficam feridos, porque feriu o pecado, né? Mas essa é a mensagem verdadeira. Essa é a mensagem que redime. Não é a pessoa chegar e falar que está tudo bem e as pessoas fazendo tudo errado, para depois aquela pessoa estar no fogo e dizer, olha, vocês não me avisaram dessa hora. Se vocês tivessem me avisado, eu não estava no fogo aqui. Entendeu? Então é para isso que os sacerdotes têm que avisar. Eles são atalaia para avisar, para que as pessoas não se percam. E aqueles que foram para o fogo, mas eles foram porque eles decidiram, mas Deus mandou o seu servo para avisar. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar, nós somos eternamente. Amém.